O Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos ver o que o profeta Ezequiel no capítulo 18 nos ensina. Então diz assim: cada um é responsável por seus próprios pecados ou erros cometidos, e assim seus próprios atos serão a base da punição. Para tornar claro que cada um é responsável por suas próprias escolhas e que ninguém é punido pelos pecados de outros, Ezequiel usa uma ilustração de 3 gerações. O que mais Deus quer dizer em Ezequiel 18? Ezequiel acreditou que o homem exercesse poder para escolher entre o certo e errado. Deus não deseja a morte de ninguém, mas ele não obriga ninguém a ser salvo. Então vejamos. Deus não deseja a morte dos ímpios, mas quer que eles se arrependam e se convertam. Ezequiel capítulo 18, versículo 1. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram as uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom e correto, honesto. Este homem adora os ídolos dos israelitas. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal. E em qualquer questão, as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Este homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imagine também que este homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos, empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora, imaginem que, por sua vez, este filho tenha um filho. Este filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Não seduz mulheres casadas, não explora nem rouba ninguém, ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos, guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai, é certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros, por isso morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom e guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. Por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar e se guardar as minhas leis e fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não,
Eu gostaria mais de vê-lo se arrepender e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bom e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo? Escutem aqui, israelitas, vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então ele morre. Ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo? Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está certo. Agora eu, o Senhor, estou dizendo a vocês, israelitas, eu vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que estão fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova, israelitas, porque vocês querem morrer. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus, portanto, parem Meus de amados pecar. irmãos, estes versículos que nós lemos lá em Ezequiel 18, é lá no Antigo Testamento, e ali nós vemos que era o profeta Ezequiel que recebia as orientações de Deus para passar ao povo, os ensinamentos de como eram as leis daquela época, as leis de Deus. Meus amados, como que a gente vai conciliar esses ensinamentos lá dos profetas do Velho Testamento com a graça de hoje? Tem gente que faz uma distinção entre isso, tá? Mas nós sabemos, quem estuda a Bíblia, que os profetas, os salmos e as leis, todas elas apontam para Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, meus amados irmãos. Então, Cristo é o que? É a nossa graça. Nós vivemos hoje na era da graça, na era de Cristo. Então, Cristo intercede por nós. Mas esses ensinamentos que os profetas lá no Antigo Testamento deixaram é válido. Os ensinamentos corretos, fazer o que é certo, fazer a justiça, fazer o que é correto, ainda vale para os dias de hoje, né? Exceto algumas coisas ali que a gente vê, que eu não vou especificar agora, né? Mas como a parte de sacrifícios e coisas assim, porque Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Então, meus amados irmãos, quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que estes ensinamentos ainda são válidos para os dias de hoje. Mas o que nós vemos ali? Nós vemos que o povo estava com uma reclamação contra Deus, ali dizendo que os pais pecavam e os filhos que levavam a culpa. Eles tinham essa reclamação contra Deus porque Israel estava sendo afligido pelos seus pecados, porque sempre era assim, sempre Israel deixava Deus e era afligido pelas suas desobediências quando abandonava Deus e ia adorar a ídolos. Tá? Sempre era assim, e até hoje ainda é assim, meus amados, para as pessoas que não querem seguir a Cristo, mas querem seguir os ídolos. Eles vão sofrer as consequências dos seus pecados, tá? Aí, meus amados irmãos, o que acontece? Então, o povo começou a reclamar para Deus, e Ezequiel então recebeu a resposta de Deus dizendo, não será mais assim. Agora, aquele que pecar vai ser responsável pelos seus pecados. Então, Deus começa ali a especificar que se um filho fizesse o que era certo, embora aprendesse com o seu pai o que era errado, ele não sofreria, ele não morreria, não sofreria as consequências dos seus pecados. Hoje, na graça, meus amados, o que nós temos a nosso favor? Nós temos Jesus Cristo a nosso favor. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente aceita ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, meus amados irmãos, nós então somos justificados, nós somos livres dos nossos pecados, tá, meus amados? Então, o que a gente vê hoje em dia? A gente vê pessoas que dizem assim, eu vivo a minha vida honestamente, eu vivo a minha vida
como um bom cidadão, pago todas as minhas contas, como os meus impostos, como um cidadão qualquer, não faço mal para ninguém, não aflijo ninguém, então está tudo bem comigo e eu não preciso de mais nada para ter Deus no meu coração. Só que a Bíblia nos ensina diferente, meus amados. Se a gente não tiver Jesus Cristo, se a gente não conhecer Jesus Cristo, se a gente não tiver Ele como Senhor da nossa vida, porque Jesus Cristo, meus amados, Ele ama todas as pessoas e Ele ajuda todas as pessoas. Ele ajuda. Se alguém buscar a Ele, Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer e Deus não tem prazer em ver ninguém também, meus amados, entrar na eternidade sem salvação. Deus não tem alegria nessas coisas. Então, se a gente se aproximar, qualquer pessoa que se aproximar de Jesus e pedir a Ele misericórdia, Ele pode ajudar. Mas se a gente tiver Ele como Senhor da nossa vida, a gente vai ser sempre dele. Mesmo andando aqui e no final, na eternidade, vamos estar com Ele. O que é ter Ele como Senhor da nossa vida, meus amados irmãos? É deixar que Ele domine sobre as nossas vontades. Por quê? Porque as nossas vontades podem nos enganar, podem nos levar pelo um caminho do erro, pelo caminho do engano. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, embora contraria a nossa vontade, se Ele for Senhor da nossa vida e nós dissermos, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Então nós anulamos a nossa vontade quando ela contraria a vontade de Jesus. Para quê? Para sermos abençoados não só nessa terra, mas por fim na eternidade. Eu sei que não é fácil, meus amados. Não é fácil a gente deixar a nossa vontade. Existem coisas na nossa vida que é difícil para a gente, mas Jesus nos capacita. Quando a nossa vontade contraria a vontade de Jesus, nós precisamos deixar a nossa vontade e dizer, Senhor, reina na minha vida, seja Senhor da minha vida. E como que a gente vai saber a vontade de Cristo, meus amados, se a gente não estiver numa igreja congregando? Como que a gente vai saber se a gente não estiver em contato com a sua palavra, ouvindo os ensinamentos da sua palavra, a gente não estiver em comunhão com os outros irmãos e irmãs que também querem o mesmo que nós, que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo pensamento? Como, meus amados? Não existe, não tem como. Então, o que a gente vê hoje em dia? Muitas pessoas que criticam muito as igrejas. Eu sei que tem igrejas que escandalizam, eu sei que tem lideranças que escandalizam, eu sei que tem lideranças gananciosas, eu sei, meus amados, tudo isso a gente está vendo, infelizmente. Mas essas pessoas que não temem a Deus, eles vão dar conta diante de Deus, viu? Fique tranquilo que eles vão dar conta diante de Deus. Mas Deus está vendo o quê? O nosso coração, a nossa sinceridade diante dele, em agradá-lo, meus amados. E nem todos são assim, nem todas as lideranças são assim, nem todas as igrejas são assim. Existem igrejas, existem pastores que temem a Deus, são homens de Deus, são mulheres de Deus, que querem com um coração sincero agradar a Deus, que têm a plena consciência que um dia vão chegar diante de Deus e vão se apresentar diante do Senhor, e o Senhor vai ali cobrar deles tudo o que eles fizeram de certo e de errado nessa terra. E principalmente aqueles que tiveram a liderança, porque a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, meus amados, existem pastores que têm amor pelas ovelhinhas de Jesus. Eu conheço um, meu pastor é assim, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nem todos são assim. Não vão julgar o erro de alguns e achar que tudo é igual. Não é tudo igual, meus amados. Existem sim lobos, existem sim, como diz a Bíblia Sagrada, que o Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Existe sim Satanás disfarçado de anjo de luz para enganar pessoas, existe, mas nem todos são assim. Existem anjos verdadeiros, pastores verdadeiros, homens de Deus verdadeiros que temem a Deus e que querem andar na presença de Deus. Então, meus amados, não deixe o inimigo te enganar. Se você estiver longe da igreja, se você estiver longe da congregação, longe do aprisco de Cristo, é mais difícil de se manter assim, meus amados. É mais difícil, porque a gente vai esfriando, a gente vai ficando longe, afastado, fraco, sem força, meu irmão. Sem força para orar, sem força para meditar na Bíblia, sem entendimento da palavra de Deus.
Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar unidos com Cristo e unidos no corpo de Cristo, tá bom? Volto a insistir, esse já é o segundo vídeo que eu falo sobre isso. E cada vez que eu prego, Deus me dá argumentos diferentes, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, de que as pessoas entendam a importância de estar na igreja, a importância de congregar e que nem todos são iguais, tá bom? Existem sim lobos no meio das ovelhas, disfarçado de cordeiro, existe, mas existe também pastores de Deus que vão afugentar esses lobos e vão proteger as ovelhas de Cristo, tá bom, meus amados? Então pensa sobre isso, raciocina. Deus te deu uma mente capaz de entender as coisas, tá bom? E Deus te abençoe em nome de Jesus.